Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Crianças vivas, mexidas, intensas, elétricas. Olá, Eduardo, boa tarde. São estas que são muitas vezes confundidas com hiperativas? Olá, Judite, boa tarde. Na verdade Judite, eu acho que, sem nos darmos conta, estamos a exigir demais que elas estejam quietas, atentas e caladas. E a mim preocupa-me porque eu percebo que elas tenham que se adequar às regras, nomeadamente às regras da escola, compreendo que elas tenham que aprender a estar sentadas, mesmo que às vezes seja difícil sentá-las, e de algum modo sintonizadas com aquilo que é suposto que aprendam, mas a mim parece-me que às vezes nós não nos damos conta daquilo que dizemos. As mães muitas vezes falam de crianças mexidas são crianças vivaças que têm a vista na ponta dos dedos, que estão sempre muito atentas, muito acutilantes, a desafiar, se for preciso. As crianças muito intensas, habitualmente na linguagem das mães, o vocabulário das mães é uma coisa fantástica. As crianças muito intensas já estão um degrau acima, já estão naquele registro do género, eu chego ao fim do dia e já não posso ouvi-las, tal é o modo como puxam por mim. Mas tudo isto não são bem crianças hiperativas. Agora há um pormenor que eu acho que às vezes nós não consideramos. É que às vezes nos devemos perguntar como é que as crianças não vão estar um bocadinho ligadas à corrente se trabalham horas e horas e horas e horas, brincam um pouco e por cima vivem debaixo de uma série de exigências que fazem com que elas tenham que cumprir muitos objetivos. Portanto, isto para dizer que uma coisa é que elas serem mexidas e vivas, mas eu admito que elas às vezes, não sendo hiperativas, possam ser um bocadinho mexidas demais, porque de facto nós esticamos, e crianças que vivem e crescem e trabalham num stress permanente e evidentemente que nunca são tão tranquilas, tão pachorrentas e tão mais quietas como às vezes os pais gostariam que fossem. É muito fácil resvalar para um diagnóstico errado nestas alturas. É tão fácil, Judite. E aquilo que a mim me preocupa, já de si são os diagnósticos errados, mas é a maneira como toda a gente se sente legitimada por fazer este tipo de diagnósticos. E educadores de infância, professores a fazer este tipo de diagnóstico, eu tenho visto muito, e não é que os educadores e os professores não sejam pessoas sensatas, com muita experiência e com uma intuição e uma sensibilidade particulares para porem algumas destas legendas. Mas é verdade que há muitos professores que exorbitam funções e que pegam numa criança viva que simplesmente está atenta, que obviamente de vez em quando está distraída e que quando se dá conta está numa brincadeira ou pelo menos é conversadora, e pegarmos nestas crianças vivas e pôr-lhes uma etiqueta de crianças doentes e, portanto, hiperativas, eu acho que é um salto tão grande que às vezes nós devíamos ser um bocadinho mais ponderados e percebermos que, de facto, elas vivem muitas vezes num stress que nós nunca tivemos na idade delas e que às vezes nem sequer ponderamos. Que elas também têm uma vida e nem sempre os dias discorrem bem, e às vezes o tipo de coisas que se passam na escola, no recreio, dentro da sala de aulas, espreme-as, estica-as, exige tanto delas, que depois esperarmos que elas às vezes não sejam
um bocadinho ligadas à corrente é difícil e, portanto, aquela vivacidade toda é uma coisa super saudável, mas às vezes há um degrauzinho acima dessa vivacidade que tem a ver com a maneira como nós estamos a exigir para além do que devia ser para um crescimento saudável. E para fazer esse diagnóstico é preciso ter alguém que, enfim, perceba do assunto? É uma abordagem multidisciplinar? Não, Judite, eu acho que é preciso alguém que perceba do assunto e que seja sensato. Porque eu também tenho medo que às vezes se parta do pressuposto que um pediatra, um psicólogo possam ajudar a pôr esses diagnósticos, e podem, de facto, Judite, mas às vezes também é verdade que há alguns técnicos que escorregam muito facilmente para isto, até porque alguns, nomeadamente os pediatras e os pedopsiquiatras, têm à mão a possibilidade de prescrever e de fazer com que estas crianças, continuando neste registro, muito trabalho, muito stress, muita exigência em cima delas, querer que elas depois estejam quietas, caladas e atentas, bom, só mesmo à conta de algumas substâncias, mas cuidado, porque quando nós as contemos um bocadinho dessa forma, se calhar, mesmo que não pareça, estamos a esticá-las ainda mais um bocadinho e, portanto, a relação custo-benefício nem sempre é tão sensata quanto devia ser. Vulgarizou-se nos últimos tempos e vulgarizou-se também a questão farmacológica, mas há outras estratégias, mesmo pensando em crianças que são irrequietas, muitas vezes fazem mais desporto, por exemplo, e isso cansa-as. Sim, aquela ideia de que queimam calorias, não é? Sim. E já agora, nas escolas, eu não percebo porque é que os recreios não têm mais tempo e as aulas um bocadinho menos, porque com recreios um bocadinho maiores e com aulas um bocadinho mais pequenas, elas tornam-se mais atentas e podem, obviamente, brincar, que ainda por cima faz com que façam a digestão indispensável de todas as coisas que, entretanto, aprenderam. E, portanto, nós não precisamos de estar sempre neste registro. Por outro lado, eu entendo que os pais queiram muito dar-lhes todas as oportunidades que estão ao alcance das suas posses, quantas vezes, mas é muito importante também que se perceba que as crianças precisam de tempo livre e, portanto, todos os dias elas têm que brincar. E se elas brincarem 1 hora, eu já nem digo 2, como devia, mas se elas brincarem todos os dias de uma forma livre, e brincar de uma forma livre não é pô-las quietas, caladas e atentas a olhar para um televisor ou para um ecrã, é brincarem de forma livre 1 hora, só 1 hora por dia, e podem crer que elas continuam a ser vivas, deixando de ser irrequietas ou às vezes elétricas. É uma situação também muito difícil para os pais gerirem muitas vezes, não é? Claro. Daí também se resvalar rapidamente para é um problema e não é uma questão apenas comportamental. Claro que sim, Judite. Claro que sim, porque depois os pais também trabalham muito e muitas vezes não têm uma rede de apoio e, portanto, confiam nas ateliês de tempos livres, que não são bem de tempos livres, são sítios onde elas vão fazer trabalhos de casa, mas, por favor, voltemos aos trabalhos de casa. Ninguém faz uma cruzada contra os trabalhos de casa, mas trabalhos de casa feitos à pressa, de uma forma mecânica, entre o banho e o jantar, não têm mais-valia nenhuma para as crianças e ajuda a pôr ainda mais pressão no final do dia e depois, como é que elas não vão ter pilhas da Duracell que nunca mais acabam? Claro, estão agitadas, e nós estamos a dar ali empurrõezinhos para isso, quando às vezes devíamos fazer o contrapeso e ser uma entidade reguladora para que elas sejam crianças. Enquanto sejam crianças, sendo que todavia as crianças, para serem crianças, precisam de ser vivas. Não pode ser de outra maneira. Crianças paradas são crianças doentes, não é? Claro que são. Eduardo, um grande abraço. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, já sabes, escreva-nos para eduardosá@observador.pt e também ouça-nos em podcast nas plataformas habituais e no site do Observador. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até segunda.
Até segunda. Bom fim de semana, Judite.